Ora, então, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é já a 21ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É nas entrelinhas que as palavras surgem e é também nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 21ª live decorre então nas extenuantes semanas de mais uma edição da Feira do Livro e em pleno mês do Pride. E portanto, para quem ainda não sabe, não é? Que serão poucos certamente, no dia 28 de junho celebra-se mais um Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+, e nesse mesmo dia, há 3 anos atrás, foi inaugurada na Rua do Paraíso, no Porto, uma livraria muito especial, a Livraria Aberta, um projeto do Paulo Brás e do Ricardo Brown. Assim, para celebrarmos mais um aniversário, nada melhor do que darmos aqui 2 dedos de conversa com um dos mentores deste espaço. E portanto, sem mais delongas, eu vou adicionar o Paulo à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Alô, Olá! eu adoro que nos primeiros segundos eu já provei que não sei fazer isto. Mas Mas pronto, só viram o teclado do computador. estamos aqui porque que é o que interessa. Exatamente. Olá, Então tudo bem? está tudo bem? Antes de mais, gostava de agradecer o facto de teres aceito este meu Nada, desafio, não é? nada. Por acaso tem sido interessante. Sabes que desde o primeiro aniversário que tem acontecido por coincidência, eu acabar a fazer uma conversa destas. No primeiro ano, no primeiro aniversário, fizemos com o João, Na Cama com os Livros, e o ano passado fiz com o Paulo, do Diário do Leitor, e este ano contigo. E, na verdade, não sendo eu muito de redes sociais, é giro fazer este balanço uma vez por ano, e, portanto, aceitem com todo o gosto, claro. Até porque todos os anos de certeza que têm mais histórias para contar, não é? Correndo tudo bem, sim. Olha, eu ia começar, não sei se queres falar um bocadinho de uma forma geral da Livraria Aberta. Se calhar até era melhor começarmos assim. O que é que és que eu diga? Diz-me. Alguma Sobre coisa o que é a para, livraria? para as pessoas conhecerem primeiro. Ok, então. Para quem não conhecer a livraria, então tu já disseste que a livraria foi criada há 3 anos, está no Uhum. Porto, o seu espaço físico, não é? É uma livraria com um catálogo queer, é a palavra que nós usamos, sendo que Portugal já teve uma livraria temática do género, a primeira, na verdade, que Portugal teve, chamava-se Esquina Cor-de-Rosa, foi criada em Lisboa, pela Jó Bernardo e o seu companheiro, salvo erro existiu entre 99 e 2005, algo do género. Um, e, portanto, a nossa é a primeira no Porto, mas a segunda no país. E, e é isso. E estamos cá há 3 anos. E estamos cá os dois, eu e o Ricardo. E agora podes-me perguntar o que quiseres sobre a livraria. Ok, sim, senhor. Então, eu começo logo com uma provocação. Então, Porquê uma livraria queer? ok. Não, isso, sabes, depende muito da pessoa que quer fazer essa provocação, não é? Porque se for alguém que não tem interesse nenhum em relacionar-se com a livraria e que só tenta pôr à prova, não é? Para eu me esforçar a argumentar, para defender o negócio, bem, na verdade eu poderia responder porque não. A livraria estando no Porto, nós já estamos, pelo menos no Porto, claro, tão habituados a livrarias especializadas, porque temos livraria de poesia, teatro e de música, e de arquitetura, e de cinema, e religiosa, e infantil, e agora a mais recente é a livraria Trama, é de banda desenhada e filosofia, que é assim uma combinação genial. Do género. E portanto, por que não, não é? Por que não? Mas se a pessoa que me estiver a fazer a pergunta estiver de facto bem intencionada e Estou. estiver a tentar compreender.
estiver a tentar compreender o espaço para se poder relacionar com ele. Então aí a conversa pode seguir e sabes que é muito difícil de explicar a importância de uma coisa quando as pessoas nunca tiveram uma experiência semelhante. Eu acabei de te falar da esquina cor-de-rosa e, na verdade, a maioria das pessoas que nos seguem e que frequentam a livraria, que são nossos clientes e amigos, não tiveram a experiência de frequentar a esquina. A maioria das pessoas. E, portanto, é muito difícil de dizer às pessoas o porquê, não é? E percebendo que era muito difícil, acho que o que nós tentamos fazer foi provar com o nosso trabalho, abrir a livraria com as estantes ainda meio vazias e vir trabalhar 6 dias por semana, 9 horas por dia. E acho que, na verdade, essa resposta é dada pelas pessoas que nos acompanham e que escolhem estar na livraria e apoiar a livraria, enquanto livraria independente, até, antes de mais, desde as pessoas da vizinhança que nos frequentam para coisas do cotidiano e que não tem nada a ver com o facto de ser uma livraria queer, ou o nosso cliente mais novo, que é um menino de 2 anos, que é nosso vizinho e que quando vem da escola passa por lá e quer ver os livros infantis, ou para coisas mais sérias, como, sei lá, pessoas que estão a fazer teses de mestrado ou doutoramento, ou às vezes até espetáculos, e que já puseram a livraria aberta nas suas páginas de agradecimentos, com uma grande generosidade destas pessoas, claro, porque de alguma maneira nós conseguimos fazer parte desses processos, ou porque, enfim, enquanto pessoas curiosas, que eu e Ricardo somos, conseguimos falar com as pessoas sobre os seus trabalhos, sugerir alguma coisa. Às vezes, quanto mais não seja retirar o peso de cima de eu estou a fazer isto e não consigo encontrar este livro e não tenho sequer energia para pensar nisso. E nós, enfim, como temos um negócio que vende livros, conseguimos resolver esse problema muito facilmente, não é? Portanto, acho que essas pessoas poderiam muito mais facilmente responder, não é? Qual é a importância que a livraria tem. Eu acho que a livraria já se provou enquanto livraria, enquanto negócio e não só, enquanto espaço que tem alguma responsabilidade social também, mas se calhar poderia devolver-te a pergunta a ti, porque, quer dizer, eu acho que tu fazes estas conversas maioritariamente a escritores, sendo eu não um escritor publicado, por que raio estás a falar comigo hoje, não é? Porque raio é importante estar a falar desta livraria. Portanto, João, agora força, devolvo-te a pergunta. Bem, eu acho que agora é a opinião pessoal. Eu acho que Sim, tem todo o mérito e acho que é preciso também dar destaque a estes projetos inovadores. E o objetivo destas conversas nem é só falar com os escritores, é ok. falar, como eu disse no início, com todas as pessoas que de alguma forma intervêm no processo da Uhum. livro. E o processo da Sim. o livro também engloba depois a sua promoção, a venda, Uhum. até o contacto com o público. E eu acho que Sim. vocês fazem um trabalho primoroso, até porque depois trazem muito daquilo que é escrito lá fora, não é? Depois, muito provavelmente, com o destaque que vocês dão, ajudam a que esses livros que poderiam até nem ser publicados cá, dão assim um empurrãozinho, digamos assim. Se isso acontecer, eu fico muito feliz, como é óbvio, não é? Não sei se temos esse poder todo já, mas pelo menos, se calhar até às vezes de formas mais pequenas, né, para autores que têm edições independentes ou editoras mais pequenas, que têm menos distribuição ou não têm canais tão organizados de distribuição, de facto olha, uma das sugestões que trouxe para te dar hoje até é de um desses casos. Portanto, acho que nesses casos tem funcionado, sim. E eu agora, assim, também te vou aqui uma pergunta que me surgiu agora. Qual é Então, que achas que é o papel também, a dinâmica que existe entre a livraria aberta, que tem uma página nas redes sociais, não é? hum, E a que agora se chamam os criadores de conteúdos. Qual é que achas que uhum. é a dinâmica aqui entre a Olha, livraria aberta, enquanto espaço físico e um espaço que tem uma rede social, sim. e os criadores de conteúdos que estamos aqui a tentar dinamizar este mundo literário? Eu não ouvi a pergunta toda, mas estás a perguntar qual é a relação que nós mantemos? A dinâmica, sim. Ok. Eu acho que desde o início, e o nosso início, há 3 anos atrás, percebemos que, como
nós, e isso tanto acontece localmente na Rua do Paraíso, como acontece na internet, não é? Como nós é que estamos aqui de novo, nós é que temos que nos relacionar com as pessoas que já estão a fazer o seu trabalho. E isso, como te estou a dizer, tanto acontece na rua com a florista, a Dona Luísa e a Senhora da Mercearia, a Dona Isabel, nós é que somos o negócio mais recente da Rua do Paraíso, como acontece no Instagram. Como sabes, nós não somos pessoas propriamente de ter Instagram e de divulgar. Eu, se não fosse pela livraria, não tinha necessariamente redes sociais, mas percebemos que isso é muito importante para o negócio, porque nenhuma livraria independente pode ter só o seu espaço físico, e mesmo assim nós não temos tudo do digital que podíamos ter, porque tomamos decisões de o que é que nos compensa ter e o que é que não compensa ter. Mas tentamos manter essa relação, até porque percebemos que, não toda a gente, como é óbvio, mas nós e muitas das pessoas que nos seguem, que nós seguimos, que criam conteúdo literário para o Instagram, muito especificamente, temos alguns dos mesmos princípios e estamos a lutar pelas mesmas coisas, cada um à sua maneira e com as ferramentas que tem. Mas também percebo que as editoras vão reagindo a isso e as editoras também perceberam que se podem apoiar tanto nas livrarias independentes como nas pessoas que fazem o seu trabalho online, e portanto acho que partilhamos esse bom trabalho, sendo que agora a conversa tem que continuar, que é perceber que nós não podemos fazer o trabalho todo uns pelos outros, não podemos fazer o trabalho todo pelas editoras, tem que haver uma responsabilidade partilhada, não é? Eu posso querer vender um livro hoje, mas se ele só estiver a vender em Lisboa e me demorar 2 semanas a chegar ao Porto, eu não posso fazer nada, não é? E portanto há que haver uma responsabilidade partilhada, mas sim, acho que partilhamos muitas dessas coisas, principalmente com os criadores que nós vamos seguindo e que sabemos que se interessam pelo catálogo que nós vendemos, não é? E agora voltando um bocadinho atrás, quem é que idealizou a livraria tal como a conhecemos hoje? Foi aqui um projeto de vocês os dois, mas como é que surgiu aqui esta ideia? Então, eu no domingo estava a contar essa história e percebi que ela é tão pouco interessante, mas pronto, peço desculpa, não temos uma história interessante para contar. A livraria foi criada durante a pandemia e se calhar ainda tão recente que nós já não temos distância, ainda não temos distância para perceber o quanto pode ser uma história bonita, não é? Portanto, estávamos em casa com os respectivos trabalhos, eu e o Ricardo, que somos um casal e vivemos na mesma casa e, portanto, passamos a pandemia juntos. E eu sempre trabalhei com literatura, eu trabalhei 7 anos numa cooperativa literária cá do Porto, o Ricardo trabalhava mais com teatro e sabíamos que queríamos ter um espaço nosso, não é? Acho que foi um bocado para nós e para muitas pessoas que conhecemos uma espécie de período de balanço do que é que vamos fazer depois disto, já que tivemos que parar para pensar e então sabíamos que queríamos um espaço nosso. Este espaço não tinha necessariamente de ser uma livraria e tem piada porque, na verdade, tudo aquilo que o espaço podia ser, hoje já é, porque podia ser uma galeria, podia ser uma biblioteca, podia ser um espaço para eventos, podia ser muita coisa. E, na verdade, temos exposições e temos livros e temos eventos. E no primeiro deste semestre deste ano até tivemos uma pequena biblioteca que podia ser consultada lá no espaço. Portanto, ficamos felizes por ter devagarinho tomado estes espaços todos, não é? Mas para terminar a resposta, portanto, podia ser essas coisas todas, mas acabado de sair de uma pandemia e também porque já não temos 20 anos, queríamos que fosse a coisa mais responsável, que o negócio que criássemos, ou o espaço que criássemos, que fosse o mais sustentável possível. E, portanto, de alguma maneira, o espaço tinha que tentar pagar a si mesmo, portanto, tinha que haver dinheiro a circular, porque vivemos numa sociedade capitalista e é essa forma do espaço sobreviver. E isso é muito importante as pessoas perceberem, porque acho que muitas pessoas se ligam afetivamente à livraria enquanto espaço comunitário e espaço de partilha social, mas não nos podemos esquecer, e nós nunca dissemos o contrário, é um negócio como outros, que precisa vender livros para sobreviver. E, portanto, essa coisa de ser um negócio foi o que se sobrepôs no início, porque alguma coisa tinha que pagar as contas, não é? E por isso é que surgiu a ideia de ser uma livraria,
que depois, devagarinho, foi acrescentando estas outras valências, e agora se calhar está mais próximo da ideia que nós queríamos, porque na verdade nós queríamos fazer estas coisas todas, não queríamos só vender livros, porque na verdade com uma ou outra experiência de feira do livro que eu tinha, nós não tínhamos a experiência de trabalhar em livrarias. E portanto tivemos toda essa parte do negócio teve que ser aprendida do zero. Tudo o resto da programação e da investigação, tudo isso já vinha connosco, não é? Portanto, sim, desde o início é um projeto dos dois, não é? Eu e o Ricardo complementamos, não é? Há coisas que eu faço e há coisas que só eu faço e há coisas que só ele faz, e vamos atirando assim um para o outro, não é? Fazer uma montra é sempre um jogo, porque ele pode decidir o tema e eu vou às tantas buscar os livros e depois ele escolhe, retira alguns e escolhe e mete-os na montra de uma determinada maneira e depois eu vou por fora e vejo se a montra está bem ou não. E portanto acabamos sempre por fazer assim, sempre que possível, né? fazer os dois, já que estamos lá os dois, não é? E que estamos a dar à casa o nosso tempo, pronto, ao menos podemos os dois tomar estas decisões todas. Já estão aqui a falar da montra alusiva ao Santos. Eu também já a vi e adorei, adorei. E pegando agora nessa parte, eu Sim, sim. como é que é o processo de seleção do vosso catálogo e até Hum. especificamente das vossas montras que são sempre tão sui generis? Como é Ok. que se vão essas Hum. ideias? O catálogo, na verdade, começou. Voltemos atrás. Portugal não tem uma editora estritamente LGBT a distribuir livros em papel. Até temos a Index, que faz e-books e é possível comprar pela Amazon, mas não uma livraria que imprima e que distribua pelas livrarias. Portanto, nós não temos em Portugal uma única editora a quem possamos dizer mandem o catálogo todo. Tipo, não somos o tipo de livraria que possa e que queira de resto fazer isso. E, portanto, o primeiro trabalho foi ir ver todos os catálogos de todas as editoras que conhecíamos e perceber este sim, este não. A tua pergunta vai no sentido de como é que decidimos o sim, como é que decidimos o não. Na verdade, não pode ser uma decisão muito rígida. Há muitos critérios que podemos usar, que para nós fazem sentido no que é isto de um catálogo queer. Claro que temos em atenção a autoria LGBT, que é IAP+, claro que temos em atenção autoria racializada, teoria feminista, diferentes histórias sobre a discriminação ou a exclusão social, mas depois todas estas coisas têm que de alguma maneira trabalhar em conjunto. Já aconteceu pessoas irem falar connosco e quererem pôr o livro à venda na livraria, e eu faço sempre a mesma coisa, que é peço para ver o livro, peço para o ler, eu não posso tomar uma decisão no vazio, tenho essa responsabilidade, não é? Porque tenho uma casa temática, tenho essa responsabilidade, e às vezes posso dar um exemplo muito simples. O simples facto do autor ser um homem gay não justifica necessariamente que o livro lá esteja. A pessoa até pode ser biograficamente um homem gay e eu não sentir que naquele momento ele faz sentido com o resto dos livros. E às vezes isso não tem nada a ver com o autor, tem a ver com os livros que nós temos lá. Já aconteceu certamente um livro que nós não tínhamos no início, porque eu não o conseguia enquadrar no resto do catálogo, e que depois, mais tarde, com o que veio a ser traduzido e o veio a ser publicado, de repente já fazia sentido. Ou então o livro já estava mais acessível. Por exemplo, livros em inglês que saem primeiro em capa dura, muito caros, e um ano depois saem em capa mole, francamente mais baratos, não é? E, portanto, estas decisões, um bocadinho de decisão de investigação literária, mas também aliado à questão social e aliado à questão mais logística e económica, não é? Do que é que as editoras oferecem e a que preço, todas estas coisas vão de alguma maneira ajudando a fazer um catálogo, com ainda o bónus de, desde que abrimos a livraria, qualquer pessoa que entra dentro da livraria nos sugere coisas, estamos sempre a descobrir livros novos porque clientes e amigos nos pedem para comprar ou simplesmente nos dizem espreitem este autor ou espreitem este livro, e portanto a coisa tem que ser o mais fluida possível. Aliás, não seria queer se houvesse uma definição muito rígida do que é, se fosse uma equação matemática. Nesse sentido, e pronto, e depois sabes que as nossas estantes não estão divididas por temas. E, portanto,
Nesse sentido, as montras e também, de alguma maneira, as pequenas feiras do livro que vamos fazendo, quer em ambiente académico ou político, uma das duas, são sempre oportunidades, as feiras e as montras, de então irmos à estante e dizermos, então deixa-me cá ver 30 livros deste tema e poder então fazer esses pequenos nichos temáticos que as pessoas não encontram normalmente na livraria. E desde o início, pronto, nós gostamos de brincar e gostamos de ter estas ideias e desde o início já fizemos, sei lá, desde montras, pronto, as mais assim, as que limpam mais os olhos às pessoas são as montras cromáticas, não é? Porque tem imensa piada ver uma montra toda da mesma cor, mas também já fizemos montras, sei lá, pela década em que os livros foram escritos, ou pela língua em que os livros foram escritos, ou por tema, ou sei lá, às vezes coisas parvas como tem o nome da personagem tem o nome da personagem no título, ou tem um número no título. Há umas semanas fizemos uma que era títulos que têm pontos de interrogação e pontos de exclamação. Enfim, pensem que nós estamos muito tempo na livraria, temos que nos divertir com alguma coisa e, portanto, isso também serve para nós. Mas principalmente esta coisa, a mais importante é esta coisa de... Tu até podes ver, imagina, um livro, não sei se isso já aconteceu, mas teoricamente poderias ver um livro durante 4 semanas seguidas na montra, mas numa semana ele estava lá em relação à cor da capa e outra semana ele estava lá porque foi escrito no mesmo ano que o que está ao lado, ou porque é do mesmo autor, ou porque é do mesmo país, e ver os livros em contexto, que era o que dizia há pouco, não é? De conseguir enquadrar no catálogo. Ver os livros em diferentes contextos ajuda também a olhar para eles de forma diferente, não é? E percebemos que o livro não está lá, e por isso é que eu não consigo dividir os livros por temas na estante. O livro não está lá só porque é uma história gay, ou só porque é uma história lésbica, ou só porque é uma história de uma pessoa trans. Na verdade, os livros são muitas coisas, não é? As pessoas trans podem falar sobre outros temas. O livro gay também pode ser um livro que tem uma história racial. E, portanto, ajuda a ir vendo, semana a semana, e por isso é que fazemos montras todas as semanas. É assim uma obsessão nossa, todas as semanas a montra muda. Porque nos vamos divertindo a ver os livros em contextos diferentes, é isso. E acabam por criar conexões entre os diferentes livros, não é? Sim. É que criou mesmo a trama, uma trama bem... E agora outra coisa também que me surgiu, e em relação às fotografias, vocês têm um sentido estético que é primor, não é? Em relação às fotografias, como é que vocês... tentam... Olha, como tudo, foi tentativa e erro. As fotografias são exclusiva responsabilidade do Ricardo. É a grelha e o sentido estético e a visão é a dele, até porque eu vejo terrivelmente mal e, portanto, eu estou aqui a falar contigo sem óculos, mas eu vejo muito mal. E, portanto, a visão no sentido físico, mas também no sentido metafórico é dele. E, na verdade, foi experimentando. Quem tiver paciência de ir ao início do Instagram da livraria vai certamente ver fotos com uma luz diferente, ou com um enquadramento diferente, ou coisas que nós testamos e depois até, olha, não vale a pena repetir porque não gostamos tanto. Acho que há coisas que ainda se mantêm desde o início, não é? Ele tentar sempre que os livros comuniquem com o fundo, com uma linha qualquer que atravessa a fotografia e que liga a capa com o fundo. E às vezes comunica com o amarelo, que é a cor diríamos nós, o branding da livraria. Mas sim, as fotografias, como é que decidimos anunciar eventos com os nossos quadrados amarelos e tudo que tem a ver com linguagem visual foi criado pelo Ricardo, claro. E de alguma forma sentem que também acabou por ser um processo de aprendizagem para vós, todas estas questões que temos... A todos os níveis, porque mesmo que eu pudesse dizer, ok, eu estudei literatura e, portanto, o catálogo em português, o catálogo de literatura portuguesa eu conheço muito bem. Mesmo que eu pudesse dizer isso, já houve coisas que eu nunca tinha lido e que li pelo facto de ter a livraria aberta. E também, como te disse, aprender a fazer um negócio, aprender a fazer atendimento ao público, não é? E lidares com todas as pessoas que te entram na livraria, aprenderes a gerir as redes sociais, a criar uma linguagem, as imagens, os vídeos. Já divulgamos
pegamos montras nas histórias de Instagram de uma forma muito diferente, que provavelmente ninguém se lembra, mas agora fazemos de uma forma muito específica, que são fotografias laterais, não é? E na verdade gostamos até de perceber esta coisa de nós. Eu quando abri a livraria, eu tinha um conhecimento bastante aprofundado do qual era o mapa das livrarias do Porto, porque na cooperativa onde eu trabalhei antes, o Bairro dos Livros, trabalhávamos muito diretamente com as livrarias do Porto. Portanto, eu posso até não conhecê-los pessoalmente, mas sei o nome dos livreiros todos, que gerem as casas. E, portanto, eu sabia o que não fazer, não é? Sabia o que é que faltava, sabia o que é que não queria repetir, no bom e no mau sentido. E, portanto, e vamos testando a partir daí, não é? E tem sido interessante perceber, não é? Como é que quando tu metes uma peça nova no jogo, de repente as outras livrarias também podem olhar para ti e pensar, ai que giro, podemos também experimentar fazer esta coisa, não sei o quê. E no fundo estamos todos em contacto, não é? Eu não vejo muito esta coisa da competição entre livrarias independentes, como é óbvio, estou só a falar das independentes, porque as pessoas sabem perfeitamente onde gastar o seu dinheiro e aqui compram uma coisa e ali sabem que o catálogo é diferente e podem comprar outra coisa. E eu sinto que o público consegue fazer essa distinção e frequentar várias livrarias. Não tem que haver um regime de exclusividade em que a pessoa é leal a uma livraria. Tipo, eu nunca fiz isso e, portanto, sei que aquilo que eu ofereço as outras livrarias não oferecem e o contrário também é verdade. Já me pediram coisas que eu já tive que responder com todo o gosto. Aqui não tenho, mas se fores àquela ou àquela, consegues encontrar. E portanto, acho que aprendermos, não é? Umas livrarias com as outras também tem feito parte do processo. E agora uma pergunta que vamos ver se também tem alguma história aí por trás. Porquê livraria aberta? Essa é mais outra muito complicada. Ora bem, existem muitas razões e eu não posso dar todas. Então, há uma razão exclusivamente minha, que tem a ver com o meu trabalho antes da livraria, o meu trabalho pessoal, porque eu trabalhei numa cooperativa, mas sempre tive trabalho individual, fora da cooperativa, de investigação, de escrita, até de espetáculos. E, portanto, o Aberta vem de uma coisa do meu passado, quem conhecer o meu trabalho mais antigo conhecerá a referência, mas na verdade não tenho interesse nenhum, portanto não fiques a pensar que vais perder uma grande parte da história por não saberes isso. Mas depois também tem a ver com esta ideia de, sim, queremos que a palavra aberta signifique muitas coisas, não é? E daí o logo da porta aberta, que é o nosso tapete de entrada na livraria, que está cortado na forma do logo. Queremos que a palavra aberta tenha esse sentido de inclusivo, tenha esse sentido de algo, como eu te disse há bocado, que não se fecha numa definição. Já nos perguntaram as coisas que tu possas pensar, as mais variadas sobre, são uma livraria, são uma galeria, são uma loja pop-up, são as coisas mais variadas. E eu acho que tudo isso faz sentido, porque de facto criar esse estranhamento na cabeça das pessoas diverte-nos bastante. Mas também acho que sempre houve, pelo menos na minha cabeça, esta piada que não funciona e que não é literal, que é como se a livraria aberta fosse a tradução para português de Queer Bookshop, que na verdade não é, porque queer não se traduz por aberto, se fosse ao dicionário, não é o que lá está, mas na minha cabeça isso fazia sentido de alguma maneira, pela questão da fluidez, pela questão de algo que não se deixa apanhar, e portanto, tal como os critérios para fazer o catálogo são muitos, as explicações do aberto também há muitas explicações. Ok. E agora uma coisa que eu também acho peculiar e que eu valorizo também muito. Como é que surgiu a ideia de incluírem versos nas vossas faturas? Ok, acho que foi o Ricardo, por acaso, e na verdade vem de tudo aquilo, vem do mesmo processo de tudo aquilo que fazemos, que é, ok, se nós temos que fazer isto, como é que podemos fazer isto à nossa maneira? Ou como é que podemos fazer isto de uma forma que nos satisfaça a nós? E provavelmente
o Ricardo chegou a esta conclusão de há muitas pessoas que já não querem ir bem fatura para não desperdiçar papel, querem a fatura por e-mail, mas algumas continuam a pedir em papel. Opa, então ao menos levam um papel que tenha alguma coisa, não é? Que sirva como marcador ou que sirva como lembrança, que sirva como alguma coisa. E de facto há no sistema de faturação de todas as empresas, a todas as lojas, há uma área no fim da fatura que pode ser adaptado. Geralmente, tipo, por defeito tem a coisa do volte sempre, ou uma frase dessas, ou obrigado pela preferência, uma coisa dessas. Então, demoramos um bocadinho, eu acho que só começamos a fazer isso há um ano atrás, mas quando pensa, ou o Ricardo sequer pensou nisso, ou percebeu que isso era possível customizar, pensamos, ok, então o que é que podemos fazer com isto? E daí surgiu, como gostamos de dar trabalho a nós mesmos, não só as montras semanais, as newsletters semanais, os grupos de leitura, tudo, não é? Agora também, de 2 em 2 semanas, alteramos o fim das faturas, que por norma dá jeito ou ser alguma coisa alusiva a um evento que vamos ter ou a um período que vai desse mês, não é? De um evento qualquer, da livraria ou fora da livraria, sei lá, por exemplo, daqui a 2 dias temos na livraria uma leitura com Rafaela Jacinto e a Sofia Pinho Silva, que tem a ver com textos sagrados, seja lá o que isto significar para cada uma das pessoas, não está definido. E então decidimos hoje, porque ontem foi feriado, começamos hoje, decidimos hoje pôr São João da Cruz no fim da fatura, porque sendo um poeta sagrado, tradicionalmente tem sido lido também como uma espécie de autor de poesia homoerótica, possivelmente, portanto divertiu-nos pensar que citação sagrada podemos pôr no fim da fatura, não é? E há 2 semanas era uma citação do João Borges, porque o Ricardo está obcecado com a música do João Borges, e bem, que ele é muito bom, e então era uma citação de uma música do João Borges, pronto, e vamos fazendo assim. Como disseste, a livraria já ganhou asas e deixou de ser uma livraria só, não é? Esta questão das etiquetas, é, como eu costumo dizer, etiquetas só na roupa e mesmo essas dão comichão. Que iniciativa? E mesmo essas são falíveis, Exato. porque o S de uma loja não é igual ao S de outra loja, portanto. Que iniciativas é que vocês já organizaram e que merecem o destaque, que merecem até ser mais destacadas e ser mais faladas? Bem, nós temos o tipo de programação que, enfim, qualquer livraria terá, não é? De apresentações e lançamentos de livros, leituras, como vamos ter esta semana. Temos exposições também, desde 2022, salvo erro. Portanto, há 2 anos temos exposições, temos sempre alguma exposição patente na livraria, mas eu acho que aquilo de que quero falar é claramente dos grupos de leitura que fazemos, que na verdade não são promovidos como grupos de leitura, mas são promovidos como conversas, porque é isso que são. Então, basicamente, como é que isto começou? E eu abro uma livraria com o conhecimento da literatura que tenho, enquanto pessoa formada em literatura, a achar que toda a gente vai conhecer a literatura que eu conheço. E, portanto, percebi que, na verdade, não. Todos nós lemos coisas muito diferentes e mesmo coisas que eu acho que possam ser mais clássicas, não temos necessariamente todas as mesmas referências e é espetacular que assim seja. E então senti a necessidade de criar um grupo. Na verdade, ele acontece 4 vezes por ano, nas 4 estações. Dura sempre 6 semanas, 6 segundas-feiras, em que eu decido um tema, quando sou eu a fazer, já aconteceu ser o Ricardo a fazer, nunca aconteceu ser outra pessoa a fazer, mas pode vir a acontecer. Mas no início, como arranque da coisa, fui eu, sendo que eu escolho o tema. As pessoas que participam do grupo, não há inscrição, quem quer aparece, quem quer vir às 6 vem, quem só quer vir a 1 vem, não controlamos nada. As pessoas sabem qual é o tema porque o evento é promovido, não é? Com um título, por exemplo, referências ao LGBTQ na literatura portuguesa, ou noutra literatura, que já fizemos algumas, ou o que o Ricardo fez sozinho foi dramaturgia, 6 pessoas diferentes que escrevem teatro. Portanto, a pessoa sabe que é esse o tema, nunca sabe o que é que vai ler naquelas 2 horas.
Portanto, as pessoas chegam, sentam-se, nós levamos sempre fotocópias das coisas que queremos ler, porque às vezes os livros estão disponíveis para venda, às vezes não estão, às vezes são pesquisa minha, de horas na biblioteca, a transcrever textos porque quero lê-los às outras pessoas. E depois lemos os textos. Claro que se mais gente se oferecer para ler é mais divertido, para eu não ter que ler tudo sozinho, e vamos conversando. E na verdade, a maior parte das pessoas que vão participando, e o grupo até tem crescido, e as pessoas até têm sido mais ou menos regulares, já é esta tradição de segunda-feira às 6 vamos aparecer na livraria, mediante, claro, a disponibilidade das pessoas que estão no Porto. Vai acontecendo que as pessoas que estão, desculpa que eu perdi-me, mas agora já sei, as pessoas que estão nem sequer são pessoas que estudaram literatura ou que querem discutir do ponto de vista, né, académico as coisas, e não é preciso que assim seja, porque não estamos na faculdade. Os textos normalmente são usados com um mínimo de contexto, só de quem é esta pessoa, ou quando é que isto foi editado, lemos os textos e depois eles servem como mote para uma conversa, que às vezes vai para a vida das pessoas que estão a ler e aquilo lembra-lhes alguma coisa e elas querem partilhar, às vezes vai para algum acontecimento, alguma coisa que esteja na ordem do dia, e as pessoas querem muito falar sobre isso, ou o tema do texto é um tema que as pessoas querem comentar do seu ponto de vista, e, portanto, muitas vezes os textos que lemos servem, como é óbvio, como referências literárias, para tu poderes sair da livraria e ir procurar estes autores e estes livros, mas também servem como mote para poder estar ali 2 horas, num espaço seguro, com pessoas que querem conversar e querem estar à vontade e ouvir as opiniões umas das outras. E, na verdade, tem sido a coisa que mais me tem divertido fazer. Primeiro, porque me dá... porque as pessoas são muito generosas e aceitam ir a um sítio sem saber o que vai acontecer. Do tipo, o Paulo vai escolher qualquer coisa, ou o Ricardo vai escolher qualquer coisa e nós vamos simplesmente ler. Mas depois também a generosidade de estarem presentes e de quererem comentar, e de pessoas que não se conhecem acabarem por se conhecer e fazer amigos na livraria, e esse ambiente tem sido muito simpático e muito bom, na verdade. E já tem, portanto, um grupo coeso de pessoas, não é? E Bem, fiéis. já fazemos isto há 2 anos, não é? E portanto há pessoas que vão ficando. Claro que é preciso ter disponibilidade de estar na cidade, de estar livre àquela hora, às vezes não estar ocupado, e portanto, claro que há pessoas que vêm e vão, mas há assim um grupo de meia dúzia, quase uma dúzia de pessoas que nós sabemos que, estando livres, querem participar e querem estar ali, não é? O que é incrível, quererem dar 2 horas para estar ali connosco. E eu digo sempre, nós estamos aqui, eu e o Ricardo estamos sempre tantas horas na livraria que precisamos de estar com pessoas, de ver pessoas. E portanto, também para nós, também é um gesto que fazem connosco, que é de aceitarem estar connosco aquelas 2 horas. Sendo que acabamos agora, o grupo de primavera acabou no 25, não, a 13 de maio, uma data muito especial, e o grupo de verão, começa na semana do São João, que na verdade é a semana da programação do aniversário da livraria. Ok, sim, senhor. E não vou ser eu a fazer, vai ser o Ricardo. Ok. Agora, É só o que eu posso dizer. aguardemos então pelas novidades. Ok. Se não bastasse, a minha próxima pergunta é para aguçar ainda mais aqui a curiosidade. Hum. Já falámos aqui da questão das montras, da fotografia, do Uhum. de leitura. E mais projetos para o futuro existem? Claro, há sempre, para já há sempre fazer mais e melhor. Quanto mais não seja no sentido em que, enfim, eu acho que isto não interessará a muita gente, mas interessará às pessoas que nos acompanham e que querem que a livraria se mantenha aberta, não é? É importante, a livraria já sendo sustentável do ponto de vista de que a livraria paga as suas contas, é muito importante que finalmente os livreiros possam começar a ter um salário. Esse é um grande projeto de futuro, porque na verdade, como as pessoas mais próximas da casa saberão, não é? Nós temos que manter outros trabalhos, não podemos estar sempre os dois na livraria, não é? Porque precisamos de comer e de viver, e de também não viver só para o trabalho, não é? E ter, para não morrermos estúpidos. E portanto esse seria assim, um passo essencial do futuro,
era a livraria não só pagar-se a si mesma, mas também começar a devolver-nos alguma coisa. Desse ponto de vista, porque dos outros pontos de vista a livraria tem devolvido desde o início. Há muito até. Mas agora, acho que a tua pergunta ia mais no sentido que era projetos específicos que possam acontecer na casa. Eu acho que assim há um que eu não vou descansar enquanto ele não aconteça, porque se tu fores procurar, e de certeza que na primeira entrevista que eu dei, quando criamos a livraria, eu já falava dele, e na verdade passaram 3 anos e ele ainda não aconteceu, que é, eventualmente a livraria vai ter que começar a editar livros. Isso vai ter de acontecer eventualmente. E se não for com a livraria, eu e o Ricardo, mesmo, imagina, deixa-me bater na madeira, mas mesmo que a livraria não exista, eu e o Ricardo temos que necessariamente editar livros, porque há esta grande fome de suprir lacunas a este catálogo. E digo isto porque há coisas quando eu abri a livraria que eu queria muito editar e que passados 3 anos já não tenho que o fazer porque as editoras portuguesas já o fizeram e eu fico mesmo feliz quando isso acontece. Eu queria muito que a Carmila do Fanu existisse e entretanto ela foi traduzida e editada e está no Sistema Solar. Eu queria muito que o Corridon do Gide existisse e quanto mais não seja pela desculpa dele ter entrado em domínio público, ele já está traduzido e editado, e esse livro especificamente. Agora, há outras coisas que eu quero que existam e não existem. Quer porque nunca foram traduzidas, quer porque são portuguesas, mas muito antigas, ou até não tão antigas assim, mas simplesmente esgotaram e alguém desistiu delas e não quer voltar a reeditá-las. E há lacunas específicas no catálogo que me custam e, portanto, acho que o nosso futuro, como na verdade o futuro de muitas livrarias independentes, já nos últimos 20 anos isso tem acontecido e vai continuar certamente, as livrarias independentes saberem de que catálogo precisam para as pessoas que as seguem e que ajudam a construir as suas casas. E por isso é que a Snob edita livros e a Flanner no Porto edita livros e muitas outras livrarias independentes editam livros, porque os livreiros são os que escolhem, estes das livrarias independentes, são os que escolhem os livros que estão na estante, são os que sabem os que os clientes procuram, são os que sabem aquilo que querem mesmo poder sugerir às pessoas e, portanto, sermos também tidos no processo de escolher o que pode estar disponível também é muito importante. E por isso, esse é um dos projetos que eu não vou descansar enquanto não aconteça. Também aguardaremos ansiosamente. Olha, agora vou passar aqui para uma parte que é um bocadinho mais pessoal, aqui Ok, vamos lá então. A primeira pergunta desta Tudo o parte. resto que eu não tiver dito sobre a livraria, pesquisem no Google, que há certamente muitas entrevistas já e podem ler lá coisas sobre a livraria. Mas Bah, pode também ter aqui alguma conexão com a livraria. Mas a primeira pergunta, então, como é diz que é lá. a tua paixão pelos livros? Olha, na verdade é muito curioso falar sobre isso, não falo muitas vezes sobre isso. Eu cresci numa casa sem livros, sabes? Eu não sou o tipo de pessoa que possa dizer que tenho o privilégio de ter crescido numa casa com livros ou que ter crescido com pessoas com uma escolaridade de ensino superior, o que não aconteceu. Eu sou o clichê do menino do bairro social que foi o primeiro dentro de sua casa a ir para a faculdade e essas coisas todas. Portanto, acho que de alguma maneira, não sei muito bem como, mas muita de certeza por influência de pessoas, ou os professores, ou as escolas, ou as bibliotecas, sei lá, meu padrinho que me ofereceu uma máquina de escrever quando eu era criança, ou coisas assim. Acho que essa relação com os textos vem certamente daí e de perceber muitas coisas, não é? Perceber que eu não sabia nada e que precisava de encontrar mais coisas nesses livros, não é? E temos que pensar que, tal como eu há mais de 30 anos atrás, mas ainda hoje, pessoas em determinados contextos vivem num ambiente que acham que é tão fechado e é um mundo tão pequeno e de facto precisam dos livros para. Eu não quero usar muito a palavra abrir, porque parece que estou a fazer trocadilhos, que não estou, mas precisam de facto dos livros para abrir esse mundo, não é? E para descobrir o que há, não só do outro lado, porque o outro lado é muitos lados diferentes, não é? Não há só um outro lado. E portanto a relação dos livros vem daí. Sendo que não é uma relação linear, porque também já houve uma fase da minha vida em que eu vendi todos os meus livros,
porque a precariedade e a pobreza são coisas reais, muito mais para quem trabalha com literatura e com arte, em Portugal. E, portanto, também já houve uma altura em que eu consegui desfazer-me de tudo, porque tinha outras prioridades nessa fase. Mas, de facto, os livros, e muito especificamente, e se calhar neste momento tu vais perder metade das pessoas que estão a assistir a esta conversa, mas muito especificamente a poesia, e vamos ver agora os números a descer, muito especificamente a poesia tem feito parte de tudo na minha vida. Não só da minha educação sentimental, que eu acho sempre que é muito importante nós encontrarmos palavras para poder dizer as coisas que queremos dizer, e os poetas ajudam-nos muito com isso. Mas também as outras educações todas, não é? A formal também, a social também, a política também. E, portanto, a minha relação dos livros vem daí. Sendo que depois, claro, há uma relação formal, académica, que tem a importância que tem, mas também não é a que tem mais importância, na verdade. Sim, senhor. Agora, aqui relativamente à próxima questão, eu tive que adaptar um bocadinho face àquela que eu faço habitualmente. Então, Eu gosto muito de tentar associar as diferentes artes. Então, eu habitualmente uhum, pergunto uma música relacionada ao processo de escrita do livro. ok. Tive que usar aqui, alterar aqui um bocadinho a pergunta. Uhum. Se há alguma música ou músicas ligadas ao processo de execução das vossas montras. Das montras especificamente não, mas na verdade na livraria nós estamos sempre a ouvir música, nós ouvimos música 9 horas por dia, porque como já te disse, passamos muitas horas na livraria e precisamos de nos distrair e de ter alguma coisa a acompanhar-nos. Portanto, tu podes entrar na livraria a qualquer hora do dia e vais estar a ouvir uma coisa completamente diferente, dependendo se for eu, se for o Ricardo, ou até do dia. E nós somos pessoas muito temáticas e gostamos desses motes para ouvirmos coisas. E sei lá, ainda agora eu disse isso, acho que disse isso na última newsletter que escrevi. Nós temos uma newsletter que sai todas as sextas-feiras de manhã, uma semana eu, uma semana o Ricardo, a última foi minha. E acho que disse isso, que é como aconteceu agora o Primavera no Porto, havia muitas bandas que eu e ele nunca tínhamos ouvido, então pensamos, ok, então vamos ouvir e vamos estar aqui a ouvir, nem que seja como, não é, música de fundo, e foi ótimo, porque ouvimos álbuns, não é, que nunca tínhamos ouvido, descobrimos coisas de que gostávamos. Aconteceu uma outra vez alguém entrar e perguntar, o que é que estão a ouvir? É do festival, eu vou ver o concerto, e isso também ajudava ao ambiente e à conversa. Portanto a música sim faz muito parte de tudo, não é? Não só de trabalhar na livraria, mas também de todos os nossos processos. Quando estamos a escrever, por exemplo, eu não consigo escrever se não estiver com fones a ouvir música. Se calhar não necessariamente aquela que tu esperarias, mas preciso sempre estar a ouvir. O Ricardo, por exemplo, as últimas newsletters que escreveu foi sempre quase exclusivamente a ouvir João Bosch. E portanto tem a música, sim, a música faz parte das nossas vidas muito desse ponto de vista. Então vou espicaçar um bocadinho mais a pergunta, porque também para explicar, porque há uma playlist de todas as músicas que são recomendadas aqui. Portanto, eu tenho aqui as portanto, tu queres mesmo uma música. Quero mesmo música. Já agora, aproveita enquanto estás a pensar para fazer outra pergunta. Eu não sei se vocês, no meio da playlist dedicada ao Primavera, ouviram a Ana Frango Elétrico. Por acaso não ouvi porque já conhecia. Essa é uma das poucas que eu já conhecia. Sim. Era porque já conhecias, tudo bem. Porque eu gosto muito da Ana Frango Elétrico. Sim, sim. Mas então, olha, para te responder assim à pressão, o que é horrível, eu não sei responder a pressão a nada, posso-te sugerir que vás à minha última newsletter no Substack da livraria e que ouças, e pus lá o link, uma música chamada Fairy Paradise, que ainda por cima tem a ver com o nome da rua da livraria, de uma banda chamada Coco Rosie, que era uma banda, a banda ainda existe, mas estava mais ativa nos anos 2000. São duas irmãs, salvo erro, americanas, acho eu, que faziam num género muito específico que fez parte da minha passagem da adolescência para a idade adulta, que era uma espécie de freak folk, porque
uma delas faz canto lírico e a outra canta rap, e depois têm harpa e brinquedos de criança pelo meio e barulhos de animais, e as letras são assim poemas complicadíssimos, e aquilo é tudo muito estranho. E eu na altura não tinha uma palavra para aquilo. Hoje, se calhar, e elas apareciam com bigodes pintados Ok. e roupas não necessariamente socialmente femininas. E, portanto, como te dizia, na altura eu não tinha uma palavra para aquilo, hoje compreendo muito melhor. Ah, mas tenho, ficas com essa É, sim, sugestão. sim. Essa ou qualquer uma dos primeiros álbuns das Coco Rosie, sendo que uma se chama Coco e a outra se chama Rosie. E agora, a próxima pergunta também teve que ser adaptada. Hum. Perguntar como é que é encarar uma folha em branco. Também podes responder como é que é encarar uma folha em branco, exatamente por causa da vossa newsletter. Mas eu aqui adaptei a como é que é encarar um pedido em branco, ou seja, quero um livro sobre tal tema. Como é que fica? Ok. É muito difícil, sabes? Não. Na verdade, não, muito difícil porque está relacionado com outra coisa. Na verdade, quando abres um negócio destes, nunca te dizem uma coisa muito importante, e eu tive pessoas a dar muitos conselhos e que foram muito generosas e a ajudar-nos em todo o processo, a livreiros, mas nunca ninguém me disse vais passar muitas horas sozinho e vais passar muitas horas sem fazer nada. E o Ricardo até consegue concentrar-se na livraria para estar a ler outras coisas, ou a escrever, ou a trabalhar noutras coisas, e eu não. Eu não consigo ter essa concentração porque estou com a porta aberta e estou sempre atento ao que está a acontecer lá fora. Porque é que as duas coisas estão relacionadas na minha cabeça? Porque apesar de passar muito tempo sozinho e sem fazer nada, nós não nos podemos deixar ao longo do dia embrutecer ou adormecer, figurativamente, não é? Uhum. Porque de um momento para o outro acontece o que tu estás a dizer. Entra uma pessoa que está na sua vida, entra na livraria e diz: quer um livro para oferecer, tem que ser em português, se for lésbica ainda melhor, se tiver um final feliz ainda melhor. E eu preciso sempre daqueles 5 segundos em que eu não sei nada de cor, eu preciso de 5 segundos em que eu olho para a estante, olho para literalmente a estante toda e a pessoa vê-me. Sabes aquele meme daquela atriz brasileira com as equações à frente? Pronto, eu sou essa pessoa e eu estou literalmente a olhar para as estantes e a pensar o que é que eu vou pegar. Pá, e a coisa, há dias em que corre muito bem e eu consigo pegar em algumas sugestões, ou até o que funciona melhor é nada funciona com uma frase, com a conversa, mantendo a conversa com a pessoa e perguntando mais assim ou mais assado, e ir fazendo várias perguntas, consegues afinar, porque às vezes as pessoas também não sabem muito bem o que procuram, isso também é estimulante. Mas como te dizia, às vezes corre muito bem, já aconteceu não me vir nada à cabeça, e por exemplo, aconteceu com uma pessoa a quem eu ainda devo uma resposta, e portanto, se ela estiver a ver isto, tipo, olá, e eu ainda te vou responder, porque já aconteceu a pessoa dizer, eu estou a fazer um trabalho e eu gostava de uma referência, não sei o quê, e eu dizer-lhe, olha, hoje não estou a conseguir lembrar de nada que tenha cá, mas manda-nos uma mensagem ou um e-mail ou qualquer coisa, e eu vou-te responder e vou, entretanto, pensar. Um, porque às vezes, no momento, não Uhum. consigo quando corre bem, quando eu consigo de facto fazer o meu trabalho, e o facto de termos estantes tão diversas ajuda bastante, consigo pegar em meia dúzia de coisas, se não for uma coisa estritamente específica, ou por exemplo as pessoas acharem que vão encontrar tudo o que querem em língua portuguesa. É preciso também ter noção, não é, de como está o meio editorial português, às vezes só em inglês, e tem que haver concessões de parte a parte e nós vamos nos encontrando. Em últimos casos, não tenho cá nada, mas dizes-me o que é que queres, eu encomendo e o livro vem, sem problema nenhum. Que também é uma relação fixe de se manter com as livrarias, porque nenhuma livraria independente tem dinheiro para manter livros parados na estante, não Uhum. é? Só isso. Ou seja, tudo o que está lá é um investimento. E, portanto, às vezes há coisas que tu não vais mesmo encontrar, mas é saudável manteres uma conversa com a pessoa e dizeres, olha, se algum dia encontrares aquele livro, tipo, arranja. Essa também é uma conversa possível. Uhum. Fixe. Mas como te disse, às vezes é muito difícil conseguir dar resposta. Pá, mas pronto, mas também é um trabalho, é um músculo que se trabalha como todos os outros de que já falamos hoje, não é? Exatamente. Exatamente. E agora, já vamos entrar aqui nas últimas perguntas que também são adaptadas. Ok.
eu pergunto sempre por três recomendações literárias, que é um Uhum. número que eu invento para aqui, pronto, não é, não está limitado. Mas pediram-me especificamente para eu pedir recomendações de clássicos. Portanto, três recomendações literárias e, à parte, três recomendações literárias de clássicos. Ah, coisas diferentes? Sim, 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 sim. Ok. Pronto. É que eu tinha separado aqui umas coisas e não diria que são necessariamente todos clássicos em Portugal Uhum. e, portanto, já me estava a ver enrascado. Não, não. Mas a segunda parte da pergunta também se faz. Então, o que eu te trouxe, na verdade, foi muito simples, foi como fazer uma montra, que é estar a sair da livraria e pensar, deixa-me pensar nas três coisas mais recentes que eu tenho cá e que alguém possa ainda não ter visto, porque de facto são muito recentes. Um, a primeira, vamos lá ver se eu consigo mostrar isto. A primeira é uma antologia organizada pelo Uhum. Cascais, que se chama Dissidências e Resistências Homossexuais no século XX português. Contexto muito rápido. O Cascais escreve sobre literatura e história homossexual em Portugal, vou dizer, pelo menos há 40 anos, pelo menos desde o fim do coletivo homossexual revolucionário dos anos 80, não sei se antes, é possível, mas pelo menos há 40 anos. Há 20 anos atrás, ele organizou o livro tido como o primeiro livro de teoria queer portuguesa, em que convidou uma série de investigadores de diferentes áreas, da literatura, da sociologia, da medicina, da história, e fez essa primeira experiência do que é que pode ser um livro de teoria queer em Portugal. 20 anos depois, este livro acabou de sair pela Letra Livre, e é um livro mais especificamente de história, sendo que ele faz o início e o fim, mas depois convida outras pessoas mais novas que estão a fazer doutoramentos ou já terminaram os seus doutoramentos para escreverem sobre coisas mais específicas, que também me parece uma atitude boa a ter nestes casos, sendo que há um ensaio mais do ponto de vista médico, há um ensaio mais do ponto de vista policial, que é muito importante, não é? Quando se estuda o Estado Novo, por exemplo. A Raquel Afonso tem um ensaio aqui, a Raquel Afonso, que é assim, a pessoa mais conhecida e mais recente que tem trabalhado a homossexualidade durante o Estado Novo e agora também durante a ditadura espanhola. E, portanto, para todas as pessoas que nos pediam desde o início da livraria livros de história, pronto, agora têm este livro organizado pelo Cascais. Há bocado falava-te das edições independentes. Outra sugestão que tenho, que tem esta capa muito colorida, deixa-me abrir para tu veres o título, é o Fox Closet and Fist da Salomé Honório. Salomé Honório é portuguesa, mas mais nos últimos anos tenho escolhido o inglês como língua literária e a língua de comunicação e de trabalho, né, de pensamento teórico. E então ela acaba, acho que no fim do ano, no ano passado, lançou este livro, na verdade numa editora do Reino Unido, mas conseguiu agora trazê-lo para Portugal e a Livraria Aberta vai vendê-lo em exclusivo no Porto, sendo que depois em Lisboa e noutras cidades a Salomé resolverá de outras maneiras, com outras livrarias ou até diretamente, mas no Porto seremos nós a ter o livro e na verdade eu conheço a Salomé há muitos, muitos, muitos anos e portanto fiquei muito feliz. É o primeiro livro dela que eu consigo ter na livraria, assim, disponível. Cheguei a ter um livro anterior, pré-transição, mas esse até já estava praticamente esgotado. Este é assim o primeiro que eu consigo ter e, portanto, pela primeira vez consigo falar da Salomé às pessoas tendo um livro na mão, que é de poesia, acho que não disse. Para terminar, eu nem sequer te vou mostrar a capa certa, porque o livro só me vai chegar amanhã à livraria, se tudo correr bem, se a distribuidora não falhar. Eu tenho o Zami, da Waterlord. Esta é a edição inglesa, que na verdade está na livraria desde que ela abriu. Quando abrimos, tínhamos meia dúzia de livros em inglês, mas este era um deles. Este livro acaba de ser traduzido para português, pela Orfeu Negro. Ok. Quem foi, tu no início falavas, quem foi à Feira do Livro de Lisboa no último fim de semana, já o viu lá, porque ele foi em primeiro lugar para a feira, claro. Disse, saiu pelo Orfeu Negro. É um livro de uma autora conotada como o feminismo negro na América, sendo que é uma espécie de autobiografia em que nos anos de adulta
é como se fosse um romance lésbico e muito especificamente numa comunidade de mulheres com este conceito de Zami, um conceito cultural que é preciso ler para perceber exatamente do que é que se trata, mas é isso, quem quiser agora pode finalmente ler o Zami, eu não sei se é Zami ou Zami, não sei qual das sílabas se acentua, mas pode finalmente ler em português, provavelmente amanhã já vai estar no Instagram da livraria, vamos ver se corre tudo bem. Pronto, e tu agora querias 3 clássicos, mas queres em português, disponíveis, é assim, não vou estar a sugerir uma coisa que as pessoas não encontrem, não é? Ou que tenham que ir a alfarrabistas procurar. Porque senão eu dizia-te já o Barão de Lavos do Abel Botelho, mas na verdade ele não está disponível. E tu agora sacas do livro da estante. Na verdade, há bocado não te disse, mas sabes que esse é o livro, um dos livros que eu quero editar, se mais ninguém o fizer, se mais ninguém se chegar à frente, lá vou ter eu que fazer esse livro, não é? Pronto. Eu, por acaso, também tenho essa edição, que é a mais recente, mas há uma ou duas edições anteriores também acessíveis em alfarrabista da livraria Lelo. Na verdade, da editora Lelo, não da livraria. Mas pronto, mas esse não está de facto acessível em livrarias de livros novos e generalistas. Portanto, clássicos. Se calhar vou brincar com a palavra clássicos e vou-te mesmo recomendar clássicos. Então, eu recomendaria o Gilgamesh, que está, salvo erro, na Síria Alvim, É verdade. Também está. que é aquele que é tido hoje, né? Quando nós dizemos aquele que é tido como o primeiro, é sempre até encontrarmos outro. É assim que funciona a história, ok? Aquele que é tido como o primeiro livro da humanidade, pelo menos que chegou até nós. O livro nem sequer está completo, mas foi possível reconstruir a partir de tábuas. E, não desfazendo, é um livro que tem uma relação homoafetiva. Claro que enquadrada na sua cultura e no seu tempo, mas nós hoje podemos lê-lo e lê-lo à luz dos nossos conceitos e ver esta grande amizade entre os dois e toda a tradição literária que essa amizade já provocou, não é? Em todos os séculos seguintes. Portanto, se é para falar de clássicos, vamos começar no início e sendo que há duas versões em português, uma mais adaptada para um discurso em prosa e mais curtinho, de uma editora mais antiga. A mais recente da Assírio está mais para leitores de poesia e bastante fragmentária, que na verdade eu acho imensa piada, porque às vezes há um verso que se repete continuamente e tu não percebes porque é que aquilo está 10 vezes ao longo da página, mas é assim mesmo porque o que não está lá é aquilo que nós não conseguimos reconstituir, não é? E tem essa piada do poema estar incompleto. E ainda assim, estando incompleto, a história de amor passa. E isso é o mais curioso, que é como é que sobreviveu o que sobreviveu. Agora, mais um clássico. Vou-te dizer para espreitarem também o teatro do Bernardo Santareno, que é dramaturgo português, século XX, e ele está a ser organizado, e só estou a dizer isto porque ele está de facto a ser organizado pela Primatura e portanto há livros específicos que vão ser feitos um por ano com a obra toda. A obra foi estando disponível de forma dispersa, mas agora assim pela primeira vez com a obra completa, inclusivamente poesia e prosa, em tens, exatamente. Sendo que o Santareno tem esta coisa genial de, num livro, vocês encontram uma peça escrita durante a ditadura sobre um homem gay que sai de Lisboa, do exército, volta para a aldeia e há toda esta história de o que é que ele pode dizer à família do que aconteceu de facto em Lisboa e o que é que não pode dizer. Chama-se O Pecado de João Agonia, que é tristíssimo, o final faz-me chorar sempre, mas é o que é, vamos aceitar. É de facto uma peça muito bonita. Mas também tem, por exemplo, depois do 25 de Abril, uma pequenina peça. Há um ciclo chamado, espero estar a dizer de memória direito, Os Marginais e a Revolução, acho que é assim, 79, e há uma pequena peça chamada A Confissão,
que é basicamente um diálogo entre uma mulher trans e um padre. Isto em 79. Sendo claro que esta mulher trans são palavras minhas, na altura ela seria lida como uma pessoa travesti, ela conta a história dela como alguém que faz espetáculo dentro de um bar, por oposição a outras pessoas travestis que, por exemplo, fazem trabalho sexual fora do bar. Mas ela diz especificamente que quer ser operada e tem a questão, enfim, da alteração física, que era uma questão importante para a época, para compreender uma transição na época, não é? Se calhar menos hoje, menos presa a essa questão clínica. Mas o Santareno tem, por exemplo, uma peça em 79 com uma personagem que é muito agredida psicológica e verbalmente por este padre, como não podia deixar de ser, mas não se fica, mas responde à altura. E a peça é muito positiva desse ponto de vista, de perceber a resistência salvo erro, da Françoise, que é o nome dela. E é muito importante para mim, e é uma das coisas que fazemos nas conversas da livraria, conseguir ir aos textos da nossa literatura, ver as coisas que já lá estavam e que eu sei que nós não estudamos na escola e não estudamos no secundário e não estudamos na faculdade e não estão nas estantes. Eu sei essas coisas todas, a sério, mas elas estão lá. Coletivamente temos que perceber que há muitas coisas as coisas existem mesmo que a gente não saiba que elas existiram. Acho que na dúvida vamos sempre assumir que a coisa existiu, vamos presumir que ela existiu, porque na verdade ela pode ter sido destruída, ignorada, posta para canto de propósito, etc, etc, não é? E agora falta-me um clássico. Então, se calhar, na minha cabeça eu estou a pensar em coisas que estejam de facto disponíveis, não é? E não quero estar a dizer coisas para vocês depois terem que fazer um trabalho de investigação, até porque o leitor comum não tem a obrigação de fazer investigação, quer entrar numa livraria e quer encontrar o livro. Não é? Portanto, eu acho que podemos dizer que é. Olha, não sei se é um clássico, mas para mim é. Ok? E portanto, estás-me a perguntar a mim, e portanto vai ficar nesta conversa como clássico. E eu quero que as pessoas leiam a Irene Lisboa. Também aqui tenho. Quero que as pessoas leiam a Irene Lisboa. Por acaso ela não está muito organizada, eu disse que só ia pensar em coisas disponíveis, mas ela não está, ela foi organizada há 30 anos atrás, pela Salvo Erro Presença. Acho que A presença. Organizada no sentido em que há uma obra completa, que tem os livros de prosa, os livros infantis, os livros de poesia, etc, etc. Sendo que recentemente eu fui buscar algumas coisas para ler nas conversas da livraria e acho que está na altura de reler a Irene Lisboa, está na altura de perceber o trabalho que ela fez incrível em prol da educação em Portugal, em prol do feminismo, quer ela usasse esta palavra ou não, porque como é óbvio há muitas pessoas, especificamente mulheres da época do início do século XX, que nem sequer compreendiam ainda o conceito e não se queriam ver conotadas com o conceito, ainda assim a sua prática era uma prática feminista, sendo que depois a sua obra levanta necessariamente questões muito específicas sobre sexualidade, sobre possivelmente até a sexualidade, e muito simplesmente de o que é que pode entrar na literatura, que não tem só a ver, e aquilo que me interessa na livraria não é só, espero que isso tenha ficado claro, questões de orientação sexual e identidade de género, é isso, mas também há muitas outras questões, não é? Porque tu na obra da Irene vais encontrar a empregada doméstica, vais encontrar a reflexão sobre as classes sociais, sobre os trabalhos precários, não é a descrição de uma Lisboa ou de outras cidades até bem interiores, de uma descrição glamourosa, até porque ela, desde a Reforma, durante o Estado Novo, não teve de todo uma vida glamourosa, teve até uma vida bastante pobre, partilhada com uma outra mulher, ela partilhou casa com uma outra senhora, que também era professora, e portanto estas questões interseccionais, não é? Da classe social, do emprego,
do dinheiro que temos no bolso, mas também das pessoas com quem nos relacionamos e sim também dos nossos afetos ou da falta de afeto. Todas estas questões estão lá, principalmente na obra adulta, não é? A obra para crianças tem outros propósitos. E, portanto, eu proponho que a Irene Lisboa volte a ser tida como uma autora clássica, se é que deixou de ser, e que possa o livro ser reeditado, voltar a ser comentado, que é muito importante, não é? É muito importante estarmos a reler as coisas e a acrescentar uma camada de, não é alterar os livros, é uma camada de interpretação aos livros, não é? Eu Porque, tenho diz-me, que voltar, acho que é assim que se chama. Eu posso ir voltar para quê, não é? Acho que sim. para aqui. Aham. Voltar atrás para quê? Sim, acho que esse é um dos dois que ela já no fim da obra faz uma espécie de biografia romanceada, um mais de criança e mais de adolescente, e acho que esse é um dos dois. Uhum. Mas dizia-te esta coisa de também literatura queer também é nos sentirmos à vontade para fazer uma leitura crítica destas referências clássicas que temos. E isso não é presumir, não tem que ser presumir nada sobre a sexualidade ou sobre a identidade destas pessoas que escreveram os livros. Pode passar por aí, mas não tem necessariamente de passar por aí. E, acima de tudo, vê-las como pessoas complexas. Há autores que eu gosto muito, e isto acontece muito nas conversas na livraria, conseguimos perceber que há autores de que gostamos muito por A, B, C, D, mas que também podemos criticar por E, F, G, H. As pessoas não são só uma coisa. Tu podes achar linda de morrer, como eu acho a poesia do Eugênio de Andrade, e perceber tudo o que ele fez na poesia e na prosa e como foi importante fazê-lo durante o Estado Novo, e, não é mais, e, ao mesmo tempo, reconheceu que ele era um homem branco do seu tempo e que na sua obra também há provas da sua misoginia, que se traduz numa homofobia, o que é caricato, mas também acontece, homofobia em homens gays ou bissexuais, que se traduzem, por exemplo, não gostar de coisas flamboyantes e homens efeminados, e esses comentários também existem na obra dele. Existe tudo, não é? Existe as coisas que podemos elogiar e existe também as outras coisas. E por isso é que é importante estarmos constantemente a fazer releituras destas obras. Sim, sim. E já falei demais, não já? Não, Eu não. sei. Desculpa. Eu é que ia pedir desculpa, porque já vamos à última pergunta, efetivamente, mas eu Ok. tenho outra que acho que também tem a sua piada, que é, para além de três recomendações literárias, eu gostava que me desse três recomendações em termos de livrarias independentes, porque eu acho que também temos aqui Perfeito. temos aqui um papel também de tentar dinamizar, não é? As livrarias independentes. Portanto, Sim. três recomendações independentes. Então, eu comecei a conversa por dizer que a Livraria Aberta é a única livraria queer neste momento em Portugal. Mas há outras livrarias que, sendo generalistas ou até sendo temáticas, não é, com outro viés, acabam por partilhar catálogo connosco e acabam por fazer também um trabalho incrível, e também estão lá pessoas incríveis que eu conheço e em quem eu confio. Bem, a primeira recomendação que eu dou sempre é a Livraria Snob em Lisboa, que é a livraria queer não oficial. Todas as conversas sobre as escritoras, não é? E sobre a teoria feminista que a Rosa faz no Snob são de loucos. Quer dizer, tu, se querias saber sobre as nossas conversas, então se falares com a Rosa um dia, vai ser um bocado de loucos ela conseguir elencar as coisas todas que faz. E o ambiente que se vive na livraria, mesmo antes da Rosa lá estar, que o Duarte já tinha, que na verdade, não sei se sabes, o Duarte é de Guimarães, já tinha a livraria em Guimarães, e só mais tarde se mudou para Lisboa. E eu, na verdade, não estou em Lisboa, não posso estar na Snob sempre como quero, não é? Mas confio plenamente no Duarte, na Rosa, no Marcos, que lá está também. E, portanto, a Snob é sempre a primeira sugestão em Lisboa, especificamente. Mas eu também não quero só recomendar livrarias em Lisboa. Ainda assim, vou ter que recomendar outra de Lisboa. Pronto. Também me parece importante, sendo também um negócio recente e que partilha bastantes princípios connosco, do ponto de vista temático.
Estou a pensar claramente na Livraria Greta, que é uma livraria que só vende livros escritos por mulheres, mulheres cis e mulheres trans, como é óbvio, como é o que faz sentido fazer. E eu, por acaso, ainda não visitei a Livraria Greta. Há bocado falava, tenho editar livros. Fiquei felicíssimo por saber que este mês, em princípio, sai o primeiro livro da Livraria Greta, que é uma antologia de textos lésbicos, escritos por pessoas portuguesas, escritos ou traduzidos por pessoas portuguesas, sendo que tem mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias. Acho que conheço a maioria das pessoas que estão na antologia, confio no trabalho de todas aquelas pessoas e, portanto, espreitem o livro, de que eu não vou saber dizer o título neste momento, portanto, vão à página da Greta e vejam o livro e ele em breve estará disponível. Agora sim, para não dizer tudo de Lisboa, ainda assim eu não conheço muitas livrarias fora do Porto, portanto vou-te recomendar uma livraria do Porto, que na verdade acho que já falei dela aqui hoje, que é, eu não sei se é a única generalista, mas provavelmente é a única livraria independente generalista do Porto, que é a Livraria Flaner, porque o Porto na verdade tem muitos alfarrabistas e tem muitas livrarias especializadas. Na verdade eu não sei, eu posso estar a cometer uma falha gravíssima, mas não me estou a conseguir lembrar de uma livraria generalista, a não ser a Flaner. Sendo generalista, e eu que sou da teoria que não há livrarias generalistas, e eu consigo perceber, porque acompanho o trabalho da Cátia de Bernal há muitos anos, não desde o início, mas há muitos anos, consigo perceber os princípios que os movem, as decisões que eles tomam, o catálogo que eles editam. Basta olhar para os títulos e para as pessoas publicadas e é fácil de perceber os temas de que eles gostam. E sei que é uma livraria, não só que vale a pena visitar, aliás, era a livraria que eu mais visitava antes de ter uma livraria, não é? Porque agora passo muitas horas na minha e não consigo visitar as outras. Mas era de facto a livraria onde encontrava as edições independentes que eu queria e aquelas que eu não sabia que existiam e encontrava lá. Mas também uma livraria onde dá para estar e conversar, e uma livraria muito familiar, há sempre muitas crianças e assim um ambiente espetacular. Simplesmente bem-estar, e isso é muito importante. E não querendo dizer nomes, mas recentemente fiquei muito aflito com esta coisa de às vezes as livrarias generalistas, sendo que há bocado não disse, Snob também é uma livraria generalista, não é? Teoricamente. Às vezes as livrarias generalistas escudam-se nesta coisa de como somos generalistas, temos os livros todos, somos para todas as pessoas, e apoiam-se nessa teoria para tanto ter um clube de leitura feminista como ter um lançamento de um livro machista. E eu acho que uma livraria generalista não serve para isso, não é? Porque não podemos pôr ao mesmo nível o discurso de ódio e a liberdade de expressão de comunidades reprimidas. E, portanto, fico feliz e apetece-me, em vez de dizer esses nomes, salientar quando há, de facto, livrarias generalistas, que, para além de serem livrarias generalistas, também são geridas por boas pessoas e que sabem fazer o seu trabalho. E, portanto, fiquem com estas sugestões. E espero, muito sinceramente, que outras pessoas convidadas tenham sugestões fora do Porto e de Lisboa. Eu, infelizmente, não tenho essa limitação, mas vou ficar à espera das sugestões de outras cidades. Sim, senhor. E eu também. Mais para mais, porque eu vivo nas Beiras e sou alentejano, portanto, Certo. pior é impossível. Pronto, como prometido é devido, chegámos à última pergunta, que é sempre uma pergunta que causa problemas nos convidados. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? E sabes porquê é que causa problemas? Porque essa pergunta não se faz de improviso a ninguém, percebes? Porque é daquelas perguntas que ninguém vai ter uma resposta para ti, João. Não vai acontecer. E na verdade, eu tenho que ser honesto e tenho que, às pessoas que ainda nos estão a acompanhar, eu tenho que dizer que tu foste muito generoso e me deixaste ler as perguntas, aquelas que tu querias fazer, que sabias que querias fazer, para eu me poder preparar, porque eu avisei que a minha memória não dá para citar coisas de cor. E na verdade, se me tivesses perguntado isso de improviso, eu clicava ali no botãozinho vermelho e a chamada acabava agora, porque eu não ia saber responder a esta pergunta, percebes? Mesmo assim, não vou saber responder, mas ao menos consegui refletir porque é que não consigo responder. Na verdade, um livro ou o que fosse, um espetáculo, um filme,
que falasse desta história, não é? Da livraria aberta, não podia ser escolhido só por mim, tinha que ser escolhido por mim e pelo Ricardo e pelas outras pessoas que estão a construir a livraria connosco. E, por exemplo, já podes ter reparado a coisa de escolher um título. O Ricardo, para as newsletters que fazemos, o Ricardo gosta muito de títulos compridos, poéticos. E, na verdade, eu também gosto, mas precisamente porque sei que iria perder muito tempo a pensar num título bonito de 2 em 2 semanas, tomei a decisão de não pensar. E, portanto, há um ano atrás, as minhas newsletters tinham uma palavra no título e hoje, este ano, têm uma letra. Isto também tem um propósito, portanto, eu estou na mesma a perder tempo, mas com outro tipo de jogos, que às vezes as pessoas nem percebem e não faz mal, porque são jogos que me divertem a mim. Mas temos esta dificuldade de encontrar títulos, não é? Um consenso que eu e o Ricardo, a que eu e o Ricardo consigamos chegar. Mas, uma vez, para eu te dar algum tipo de resposta, não sei, uma vez que nós não íamos conseguir escolher um título, acho que aquilo que ambos gostamos, e eu sei que há um consenso aí, que é, gostamos de trabalhar com limitações, gostamos de projetos artísticos ou de escrita em que nos dizem é isto e tu tens que encaixar aqui. Ou há um romance que o Ricardo adora e eu nunca sei dizer um exemplo, que é um romance do Grupo Olipo em que a pessoa escreveu sem nunca usar a letra I ou a letra E, não sei, é uma das duas vogais. E, portanto, todas as palavras usadas para aquele livro não podem usar aquela letra. E isso é uma limitação como qualquer outra, não é? Que estimula a tua criatividade, porque às vezes queres usar uma palavra e tens que pensar noutra. E, portanto, acho que neste caso o título teria que ser escolhido por outra pessoa e nós, com o título escolhido, íamos conseguir saber o que salientar da história, não é? Íamos conseguir trabalhar com esse título. E isso às vezes acontece-me agora nas minhas newsletters, com as letras, não é? A última era a letra S, eu não fazia a mínima ideia do que ia escrever com a letra S, comecei a pensar em coisas que poderiam fazer sentido para a letra S e cheguei a alguma conclusão. Portanto, às vezes ter menos informação é melhor para mim e para o Ricardo, porque sabemos que temos que contornar algum tipo de situação, algum tipo de limitação e gostamos disso. Portanto, alguém vai ter que decidir por nós o título, é a resposta à tua pergunta. Sim, senhor. Então, olha, eu posso deixar aqui um título Podes, diz. que veio até daqui da nossa conversa. Eu acho que ou um quadrado amarelo, podia ser um Ai, quadrado amarelo é bom. quadrado amarelo, acho que seria um bom. Agora vou-te explicar como é que a minha cabeça funciona. O quadrado amarelo é excelente porque de repente já se relaciona com outro livro da literatura portuguesa que tem quadrado no título, ou outros, na verdade. E portanto eu já ia gostar que esse fosse o título, é verdade. E tem ainda outra relação pela conotação que existe ao triângulo rosa, não é? Uhum. Depois, Sim, formas geométricas e as respectivas cores, sim. cada pessoa depois faz as suas associações. Mas pronto, eu já vos lanço este desafio, portanto, se algum dia. Obrigada pelo título. Estás a ver, eu nunca chegaria a essa resposta sozinho, nunca. Pronto, acabou. Espero que não tenha sido muito extenuante, nem muito. Não foi. Acho que como podes ter percebido, na verdade, não vivendo no Porto, não tens a experiência de estar muitas vezes connosco, mas já vais percebendo, quanto mais não seja por esta conversa, de que eu não me calo e que gosto mesmo de falar e gosto de estar a conversar com pessoas. E, portanto, é sempre um enorme prazer poder estar a conversar, a ouvir, a pensar em voz alta. O gosto foi todo meu e acho que foi uma conversa que nem demos aqui pelo tempo passado, não é? Não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar a conversa. Agradecer-te, a ti, Agradeço. a todas as pessoas que nos têm ajudado, que têm decidido acompanhar, apoiar, seja através da compra de livros, seja de outras formas. Relembrar que estamos num belo mês para questionar que país queremos, mas que essa reflexão também não pode ficar só neste mês, porque há mais 11 meses no resto do ano. E Um, anos. Portanto, e
que daqui a 2 semanas celebramos 3 anos e, portanto, quem se quiser juntar a nós, faça favor de vir ao Porto. Segunda-feira é São João, dia 24 de junho. Depois, essa semana, vamos estar em festa a semana toda. Sexta-feira, 28, é o dia do aniversário e o dia de Stonewall, como disseste. E no sábado, 29, este ano, acontece a Marcha do Orgulho do Porto. Portanto, acho que toda a gente devia tirar férias e vir ao Porto nessa semana. Sim, Quem conseguir tirar férias, sim, senhor. Fica aqui uma recomendação de excelência. fica. Olha, muito obrigado. Mais uma. Obrigado, querido. Foi uma conversa esplêndida. Foi um gosto conversar. Tudo bem. E pronto, devemos nos encontrar, não é? Bom, Até já, então. então vá, Deusinho, obrigado. Tchau.